O Salmo 23 começa com uma declaração poderosa que muda tudo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando colocamos Deus como nosso pastor logo pela manhã, estamos a reconhecer que não precisamos carregar sozinhos o peso deste dia. O pastor conhece cada vale que vamos atravessar, cada montanha que precisaremos subir, cada desafio que enfrentaremos. E a promessa é clara: nada nos faltará. Não porque temos recursos infinitos, não porque somos fortes o suficiente, mas porque temos um pastor que supre cada necessidade no momento exato. Quando Davi escreveu estas palavras, ele conhecia tanto os campos verdejantes quanto os vales sombrios. Ele sabia o que era enfrentar leões e ursos, o que era fugir do rei Saul, o que era sentir medo e incerteza. Mas também conhecia a fidelidade do pastor que nunca o abandonou. Esta manhã, ao entregar o teu dia a Deus através deste salmo, estás a dizer: Senhor, Tu és responsável por mim hoje. Tu vais guiar cada passo, Tu vais prover cada necessidade, Tu vais estar comigo em cada momento. E quando fazemos isto, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai amado, bom pastor das nossas almas, vimos diante de Ti nesta manhã com corações que precisam da Tua paz. Reconhecemos que Tu és o nosso pastor e que nada nos faltará quando estamos sob o Teu cuidado. Senhor, há tantas preocupações tentando roubar a nossa tranquilidade logo ao acordar, tantas ansiedades querendo dominar os nossos pensamentos, tantos medos sussurrando mentiras aos nossos ouvidos. Mas hoje escolhemos crer na Tua palavra que declara que Tu és o nosso pastor. Entregamos nas Tuas mãos cada detalhe deste dia que começa. As reuniões que teremos, as conversas que precisamos ter, as decisões que devemos tomar, os desafios que enfrentaremos. Tudo, absolutamente tudo, colocamos sob o Teu senhorio. Pai, Tu nos fazes repousar em pastos verdejantes, Tu nos guias mansamente a águas tranquilas. Neste momento, pedimos que nos faças descansar na Tua presença, que possamos sentir a Tua paz acalmando cada tempestade interior. Onde há agitação, traz calma. Onde há confusão, traz clareza. Onde há desespero, traz esperança renovada neste amanhecer abençoado. Senhor, refrigera a nossa alma nesta manhã. Há almas cansadas que nos ouvem agora, corações exaustos de tanto lutar, mentes esgotadas de tanto se preocupar. Toca cada pessoa com o Teu poder restaurador, que sintam a Tua presença como água fresca para a alma sedenta. Renova as nossas forças como Tu prometes fazer. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Senhor, sabemos que nem sempre os caminhos que escolhemos são os corretos. Muitas vezes tomamos atalhos que parecem mais fáceis, mas nos afastam de Ti. Hoje pedimos que nos guies pelos Teus caminhos, não pelos nossos, que possamos andar nas veredas que Tu preparaste para nós. Mesmo que pareçam mais difíceis, sabemos que são as que levam à vida abundante. Pai, alguns que nos ouvem estão prestes a tomar decisões importantes hoje, decisões que podem afetar o seu futuro, a sua família, o seu trabalho. Concede-lhes sabedoria divina, que ouçam claramente a Tua voz acima de todas as outras vozes. Fecha as portas que devem permanecer fechadas e abre as que devem ser abertas. Senhor Jesus, o Salmo 23 fala de andar pelo vale da sombra da morte. Pai, sabemos que há pessoas ouvindo esta oração que estão atravessando vales sombrios neste momento. Vales de doença, de luto, de crise financeira, de problemas familiares, de depressão, de solidão. Senhor, a promessa é que mesmo no vale mais escuro, Tu estás conosco. Não nos abandonas nas sombras. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam.
Pai, para aqueles que hoje acordaram com medo do que este dia pode trazer, declara a tua presença sobre eles. Que sintam que não estão sozinhos. Tu vais adiante deles preparando o caminho. Tu vais ao lado deles dando força para cada passo. Tu vais atrás deles guardando as suas costas. Senhor, há quem acorde com o coração oprimido, com um peso no peito que parece insuportável. Liberta estas pessoas agora mesmo. Quebra toda a opressão espiritual. Expulsa todo espírito de medo, de angústia, de desespero. Enche cada coração com a tua paz que o mundo não pode dar nem tirar. Pai, tu preparas uma mesa perante nós, na presença dos nossos adversários. Senhor, há pessoas enfrentando oposição hoje. Inimigos que querem vê-las fracassar, adversários que trabalham contra elas, situações que parecem impossíveis de vencer. Mas tu prometes preparar uma mesa de vitória mesmo diante dos inimigos. Que ninguém tema os adversários hoje. Tu és maior do que qualquer oposição. Tu podes transformar a derrota em vitória, o choro em alegria, o lamento em dança. Senhor, unge a cabeça de cada pessoa que nos ouve com o óleo da tua alegria. Há muitos que perderam a alegria de viver, que acordam sem motivação, que não veem mais sentido nas suas rotinas. Restaura a alegria da salvação. Que possam sorrir novamente, que possam ter esperança novamente, que possam sonhar novamente. O cálice de cada um transborda das tuas bênçãos. Senhor, mesmo quando não vemos, tu estás derramando bênçãos sobre nós. Abre os nossos olhos espirituais para reconhecer a tua bondade ao nosso redor. Ajuda-nos a ser gratos, mesmo nas pequenas coisas. Pai amado, declaramos nesta manhã que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Não apenas hoje, mas todos os dias. A tua fidelidade não falha. A tua misericórdia se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Que possamos viver conscientes de que a tua bondade nos acompanha em cada momento. Quando acordamos, tu estás ali. Quando saímos de casa, tu vais conosco. Quando trabalhamos, tu trabalhas através de nós. Quando voltamos para casa, tu nos esperas. Quando dormimos, tu guardas o nosso sono. Senhor, abençoa cada família representada nesta oração. Há lares que precisam de paz, de união, de amor restaurado. Toca cada relacionamento. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há distância, traz aproximação. Onde há conflito, traz reconciliação. Que as famílias sejam fortalecidas no teu amor. Pai, abençoa os casamentos. Há casais lutando para manter o relacionamento vivo, enfrentando crises, pensando em desistir. Senhor, restaura o amor que parecia perdido. Reacende a chama que parecia apagada. Ensina os casais a se amarem como tu nos amas. Senhor, abençoa os filhos, as crianças e os jovens que estão crescendo num mundo tão desafiador. Protege-os de todo mal, guarda-os dos perigos físicos e espirituais. Que cresçam no teu conhecimento e no teu amor. Dá sabedoria aos pais para educarem os filhos nos teus caminhos. Paciência para lidar com os desafios de cada fase. Amor para abraçar nos momentos difíceis. Firmeza para disciplinar quando necessário. Pai, abençoa o trabalho de cada pessoa que nos ouve. Há quem esteja desempregado e precisa de uma oportunidade. Abre portas de emprego. Há quem tenha trabalho, mas enfrenta dificuldades no ambiente profissional. Dá sabedoria para lidar com colegas difíceis, com chefes exigentes, com situações complicadas. Que sejam luz onde trabalham. Que o testemunho deles aponte para ti. Senhor, abençoa os negócios. Há empreendedores que lutam para manter as suas empresas funcionando. Prosperidade não está apenas no dinheiro, mas primeiro na tua presença. Que busquem primeiro o teu reino e a tua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Pai, abençoa as finanças.
Onde há dívidas, envia provisão para quitá-las. Onde há má administração do dinheiro, traz disciplina e sabedoria. Onde há escassez, multiplica os recursos. Ensina-nos a ser fiéis nos dízimos e ofertas, a dar com alegria e generosidade, a confiar que tu podes fazer muito mais com 90% abençoado do que com 100% sem bênção. Senhor, liberta do amor ao dinheiro aqueles que estão presos a esta idolatria. Que o dinheiro seja servo e não senhor. Pai, abençoa a saúde de cada pessoa. Onde há doença, traz cura. Onde há dor, traz alívio. Onde há diagnósticos difíceis, traz esperança. Tu és o Deus que sara. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Que este poder traga vida e saúde aos nossos corpos. Senhor, há pessoas em tratamentos médicos neste momento. Quimioterapias, fisioterapias, terapias diversas. Que cada tratamento seja eficaz. Que os médicos tenham sabedoria. Que os remédios façam o efeito esperado. Mas, acima de tudo, que a tua mão curadora toque cada enfermo agora mesmo. Pai amado, abençoa a saúde mental e emocional. Há muitos lutando contra a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, traumas do passado. Senhor, tu vieste para libertar os cativos. Liberta agora mesmo cada mente aprisionada. Cura as feridas emocionais que ainda sangram. Sara as memórias dolorosas que ainda machucam. Restaura a paz interior que foi roubada. Senhor, para aqueles que fazem acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, abençoa os profissionais que os atendem, que tenham sabedoria e sensibilidade. Mas que, acima de tudo, a tua presença seja o maior terapeuta. Tu conheces cada dor, cada trauma, cada ferida, e tens poder para curar completamente. Pai, abençoa os relacionamentos. Há amizades quebradas que precisam de restauração. Há ofensas que precisam ser perdoadas. Há mágoas que precisam ser curadas. Dá a cada um de nós a graça de perdoar como tu nos perdoas. A humildade de pedir perdão quando erramos. A sabedoria de saber quando um relacionamento deve ser restaurado e quando deve ser encerrado com paz. Senhor, abençoa os solteiros que desejam casar. Prepara-os primeiro interiormente, que não busquem alguém para completá-los, mas que sejam completos em ti primeiro. No tempo certo, apresenta a pessoa que preparaste para cada um. Guarda-os da ansiedade e da pressa, que podem levar a escolhas erradas. Pai, abençoa aqueles que escolheram permanecer solteiros para te servir melhor. Que não se sintam pressionados pelas expectativas dos outros, que encontrem plenitude e propósito em ti. Senhor, abençoa os viúvos e as viúvas, consola o coração de quem perdeu o seu companheiro ou a sua companheira. Tu prometes ser pai dos órfãos e juiz das viúvas. Cuida especialmente deles. Não permitas que se sintam sozinhos. Envia pessoas para fazer companhia, para ajudar, para cuidar. Pai, abençoa os idosos, que não se sintam inúteis ou descartados. Cada vida tem valor independentemente da idade. Usa a sabedoria e a experiência deles para abençoar as gerações mais novas. Dá-lhes saúde, alegria e propósito. Que os familiares os honrem e cuidem deles com amor e paciência. Pai amado, abençoa as crianças, protege-as de todo mal. Num mundo com tantos perigos, coloca anjos ao redor de cada criança. Guarda-as de acidentes, de doenças, de pessoas mal intencionadas, que cresçam saudáveis física, emocional e espiritualmente. Senhor, há crianças em lares difíceis, sofrendo abusos, negligência, violência. Intervém nestas situações. Levanta pessoas para proteger estas crianças. Traz justiça onde há injustiça. Pai, abençoa os jovens. Eles enfrentam tantas pressões. Pressão para se encaixar, para ter sucesso, para ser perfeitos nas redes sociais. Ajuda-os a encontrar a sua identidade em ti e não nas opiniões dos outros.
Guarda-os das drogas, do álcool, da promiscuidade, de tudo que pode destruir o futuro deles. Senhor, levanta uma geração de jovens apaixonados por Ti. Que não tenham vergonha de Te seguir. Que sejam luz nas escolas, nas universidades, nos seus círculos de amizade. Usa-os poderosamente para alcançar outros jovens com o Evangelho. Pai, abençoa os estudantes. Há muitos com provas e exames importantes hoje. Dá-lhes clareza mental, boa memória, concentração. Que se lembrem de tudo que estudaram. Acalma a ansiedade que pode atrapalhar o desempenho. Senhor, há alunos que lutam com dificuldades de aprendizagem. Ajuda-os. Envia professores pacientes e compreensivos. Dá aos pais sabedoria para apoiá-los. Que nenhuma criança ou jovem se sinta inferior por aprender de forma diferente. Pai, abençoa os professores, dá-lhes paciência infinita, amor pelos alunos, criatividade para ensinar, que não se sintam desvalorizados. A profissão deles é uma das mais importantes. Eles estão moldando o futuro. Abençoa o trabalho deles. Senhor, abençoa as escolas e universidades, que sejam ambientes seguros. Protege de violência, de bullying, de todo tipo de maldade. Que a educação seja de qualidade. Que os valores cristãos não sejam perseguidos, mas respeitados nestes ambientes. Pai amado, abençoa os profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos, todos que trabalham cuidando de vidas. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar com excelência, compaixão para cuidar com amor. Protege-os também do esgotamento físico e emocional. Senhor, abençoa os profissionais de segurança, policiais, bombeiros, guardas, todos que arriscam as suas vidas para proteger os outros. Guarda-os de todo perigo. Que voltem em segurança para as suas casas. Dá-lhes sabedoria nas situações difíceis que enfrentam. Pai, abençoa os líderes. Líderes políticos, empresariais, religiosos, que governem com justiça, liderem com integridade, sirvam com humildade. Onde há corrupção, traz convicção e arrependimento. Onde há abuso de poder, traz justiça. Levanta líderes segundo o teu coração em todas as esferas da sociedade. Senhor, abençoa os missionários e pastores, aqueles que deixaram tudo para te servir. Que não desanimem nos dias difíceis. Renova o chamado e a paixão deles. Supre todas as necessidades financeiras, emocionais e espirituais. Pai, abençoa as igrejas, que sejam faróis de luz nas suas comunidades. Que preguem o evangelho verdadeiro sem distorções, que amem as pessoas como tu amas. Onde há divisão, traz união. Onde há frieza espiritual, traz avivamento. Que a igreja seja relevante, alcançando as pessoas onde elas estão. Senhor, abençoa os ministérios de louvor, que não sejam apenas apresentações, mas verdadeira adoração. Que cada cântico toque corações e te glorifique. Usa os músicos e cantores para levar as pessoas à tua presença. Pai, abençoa os ministérios com crianças e jovens, que sejam criativos e relevantes, que ensinem a palavra de forma que as novas gerações entendam e se apaixonem por ti. Levanta obreiros dedicados a estas áreas tão importantes. Senhor, abençoa os ministérios de ação social. Aqueles que cuidam dos pobres, dos famintos, dos sem-teto, dos refugiados. Multiplica os recursos deles, que sejam mãos e pés de Jesus para os necessitados. Toca o coração de mais pessoas para se envolverem nestas causas. Pai amado, abençoa aqueles que estão longe de ti. Há filhos pródigos que se afastaram do caminho. Senhor, não desistas deles. Continua chamando, continua atraindo, continua esperando, que voltem para casa como o filho pródigo voltou, e quando voltarem, que encontrem braços abertos e festa preparada. Senhor, há pessoas que nunca te conheceram verdadeiramente.
Que hoje seja o dia da salvação delas. Que algo nesta oração toque o coração delas. Que o Espírito Santo as convença do pecado, da justiça e do juízo. Que aceitem Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Pai, abençoa aqueles que estão passando por provações de fé. Momentos onde parece que tu estás distante, onde as orações parecem não ser ouvidas, onde a fé está sendo testada. Fortalece-os, que não desistam. A prova da fé deles produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Senhor, abençoa aqueles que estão em pecado, que sintam convicção agora mesmo. Que o Espírito Santo os incomode até que se arrependam. Dá-lhes coragem para abandonar o pecado e seguir a santidade. Pai, abençoa os que sofrem perseguição por causa da fé. Há cristãos em muitos lugares do mundo sendo presos, torturados, mortos por te seguirem. Fortalece-os sobrenaturalmente, que experimentem a tua presença de forma especial. Que o testemunho deles leve muitos outros a te conhecerem. Levanta intercessores para orar por eles constantemente. Senhor, abençoa aqueles que têm medo de assumir publicamente a fé. Dá-lhes coragem. Que não se envergonhem do Evangelho, que sejam testemunhas corajosas onde estão. Pai, abençoa as mídias cristãs, canais, rádios, sites, redes sociais que espalham o Evangelho. Multiplica o alcance destas plataformas. Que mais pessoas sejam impactadas pela mensagem. Protege dos ataques espirituais e das perseguições. Senhor, abençoa os criadores de conteúdo cristão, que tenham criatividade, unção e recursos para produzir materiais de qualidade, que não busquem fama ou dinheiro, mas sim glorificar o teu nome e edificar vidas, que sejam fiéis em pregar a verdade, mesmo quando não for popular. Pai amado, abençoa aqueles que estão prestes a desistir, de sonhos, de relacionamentos, da fé, da própria vida. Senhor, renova as forças deles agora mesmo. Mostra que tu tens um propósito para cada vida, que a história deles não termina aqui, que os melhores capítulos ainda estão por vir. Dá esperança onde há desespero. Senhor, há pessoas pensando em suicídio. Pai, intervém agora mesmo. Quebra todo o plano do inimigo contra estas vidas. Envia pessoas certas, no momento certo, que sintam que são amadas, que têm valor, que fazem diferença. Restaura o desejo de viver. Pai, abençoa aqueles que perderam entes queridos recentemente. O luto é um processo doloroso. Consola cada coração enlutado. Que saibam que a separação é temporária, que um dia haverá reencontro no céu. Ajuda-os a continuar vivendo, honrando a memória de quem se foi. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam injustiças, que foram falsamente acusados, que foram traídos, que foram prejudicados. Tu és o Deus de justiça. No tempo certo farás justiça. Ajuda-os a não tomar vingança nas próprias mãos, a confiar em que tu resolverás cada situação. Pai, abençoa os que têm dificuldades para perdoar. Há mágoas profundas, feridas que parecem não cicatrizar. Senhor, cura estas feridas, dá a graça do perdão. Que entendam que perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi correto, mas sim libertar o coração do peso da amargura. Perdoar é mais para quem perdoa do que para quem é perdoado. Senhor, abençoa aqueles que precisam perdoar a si mesmos. Há erros do passado que ainda carregam, culpas que não conseguem soltar. Pai, se tu já perdoaste, quem são eles para não se perdoarem? Liberta do peso da culpa, que aceitem o teu perdão completo. Pai, abençoa aqueles que têm dificuldades nos relacionamentos,
que são solitários, que têm dificuldade de confiar, de se abrir, de se conectar com outros. Sara as feridas que causaram estas dificuldades. Ajuda-os a arriscar novamente, a construir relacionamentos saudáveis. Senhor, envia pessoas certas para a vida deles. Amigos verdadeiros que os amem, os apoiem, os encorajem. Que ninguém caminhe sozinho. Tu nos criaste para vivermos em comunidade. Pai amado, abençoa este dia que começa. Que seja um dia de vitórias, de conquistas, de alegrias. Que cada pessoa experimente a Tua bondade de forma tangível. Que vejam as Tuas mãos operando nas suas vidas. Senhor, prepara surpresas boas para cada um hoje. Bênçãos inesperadas que mostrem o Teu cuidado. Que terminem este dia com gratidão no coração, reconhecendo que Tu estiveste presente em cada momento. Pai, que a paz do Salmo 23 acompanhe cada pessoa hoje. Que saibam que tem um pastor que cuida delas. Que nada lhes faltará porque Tu supres todas as necessidades. Que mesmo nos vales não temam mal algum, porque Tu estás com eles. Senhor, que este dia seja diferente porque começou na Tua presença. Que as decisões sejam sábias, as palavras sejam edificantes, as atitudes sejam corretas. Que glorifiquemos o Teu nome em tudo que fizermos. Abençoa cada passo, cada conversa, cada momento. Vai adiante preparando o caminho, vai ao lado dando força, vai atrás guardando. Que a Tua presença seja real e constante durante todo este dia abençoado. Senhor, abençoa as oportunidades que surgirão hoje. Que tenhamos olhos para reconhecê-las e coragem para aproveitá-las. Há oportunidades de fazer o bem, de ser luz, de fazer diferença na vida de alguém. Não permitas que passem despercebidas. Usa-nos como instrumentos das Tuas bênçãos na vida de outros. Pai, abençoa as conversas que teremos hoje. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que edifiquem e não destruam, que encorajem e não desencorajem, que falem verdade em amor. Guarda a nossa boca de falar o que não deve. Senhor, há conversas difíceis que alguns precisam ter hoje. Dá sabedoria para escolher as palavras certas. Dá coragem para falar o que precisa ser dito. Dá sensibilidade para ouvir verdadeiramente. Que estas conversas tragam resolução e não mais conflito. Pai, abençoa os encontros que teremos hoje. Encontros planejados e encontros inesperados. Que não sejam por acaso. Tu ordenas os passos de cada um. Usa cada encontro para o Teu propósito. Talvez hoje encontremos alguém que precisa de uma palavra de encorajamento, de um sorriso, de ajuda prática. Senhor, abençoa o nosso testemunho hoje. Que a nossa vida fale mais alto que as nossas palavras. Que as pessoas vejam Cristo em nós. Não através de perfeição, mas através de autenticidade. Que sejamos honestos sobre as nossas lutas, mas também sobre a Tua fidelidade. Pai, abençoa os desafios que enfrentaremos hoje. Sim, abençoa os desafios. Porque através deles crescemos, amadurecemos, nos tornamos mais dependentes de Ti. Que não fujamos das dificuldades, mas as enfrentemos com fé. Sabendo que Tu estás conosco e que podes transformar cada desafio em oportunidade de crescimento. Senhor, abençoa a nossa atitude hoje. Que não reclamemos das circunstâncias. Que escolhamos ter uma atitude de gratidão independentemente do que acontecer. Que vejamos o copo meio cheio e não meio vazio. Que foquemos nas bênçãos e não nos problemas. Pai, abençoa o nosso foco hoje. Há tantas distrações querendo roubar a nossa atenção. Ajuda-nos a manter o foco no que realmente importa, nas prioridades corretas, em Ti acima de tudo. Que não percamos tempo com coisas que não têm valor eterno. Senhor, abençoa a nossa produtividade hoje. Que façamos tudo com excelência como para Ti e não para os homens. Que sejamos diligentes, mas não ansiosos. Que trabalhemos com propósito.
Que cada tarefa, por mais simples que seja, seja feita para a tua glória. Pai, abençoa os nossos momentos de descanso hoje. Que saibamos quando parar, que não nos sintamos culpados por descansar. Tu criaste o descanso. Jesus descansava. Que tenhamos equilíbrio entre trabalho e descanso. Senhor, abençoa a nossa saúde física hoje. Dá-nos energia para fazer tudo o que precisa ser feito. Fortalece o nosso corpo. Que nos alimentemos bem, que bebamos água suficiente, que façamos alguma atividade física, se possível. Ajuda-nos a cuidar do templo do Espírito Santo. Pai, abençoa a nossa mente hoje. Que os nossos pensamentos sejam puros. Que não deixemos a mente vagar para lugares escuros. Que enchamos a mente com a Tua palavra, com coisas boas, com pensamentos edificantes. Onde o inimigo tentar plantar pensamentos negativos, que plantemos versículos bíblicos. Senhor, abençoa as nossas emoções hoje. Que não sejamos controlados por elas, mas que as controlemos através do Teu Espírito. Quando vier raiva, dá autocontrole. Quando vier tristeza, dá consolo. Quando vier ansiedade, dá paz. Que as emoções não ditem as nossas ações. Pai, abençoa a nossa vida espiritual hoje. Que não seja apenas esta oração da manhã, mas que mantenhamos comunhão contínua contigo ao longo do dia. Que oremos sem cessar. Que ouçamos a Tua voz nos pequenos momentos. Que sintamos a Tua presença constantemente. Senhor, abençoa a nossa generosidade hoje. Que tenhamos olhos para ver necessidades e coração para supri-las na medida do possível. Que não sejamos egoístas pensando apenas em nós mesmos. Que sejamos canal de bênção para outros. Pai, abençoa a nossa paciência hoje. Haverá momentos que testarão a nossa paciência. Pessoas difíceis, situações frustrantes, atrasos inesperados. Dá-nos paciência sobrenatural. Que respondamos com graça mesmo quando não merecemos ser tratados com paciência. Senhor, abençoa a nossa humildade hoje. Guarda-nos do orgulho. Quando formos bem-sucedidos, que demos a Ti a glória. Quando cometermos erros, que tenhamos humildade para admitir. Que não pensemos mais alto de nós do que devemos pensar. Pai, abençoa a nossa integridade hoje. Que façamos o certo mesmo quando ninguém está vendo. Que sejamos honestos mesmo quando a mentira seria mais conveniente. Que mantenhamos os nossos valores mesmo quando isso nos custar algo. Que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Senhor, abençoa a nossa fé hoje. Que creiamos mesmo quando não vemos. Que confiemos mesmo quando não entendemos. Que esperemos mesmo quando parece não haver razão para esperar. Que a nossa fé seja ativa, não passiva. Que andemos por fé e não por vista. Pai, abençoa os nossos relacionamentos familiares hoje. Que haja paz em cada lar. Que as famílias se comuniquem com amor. Que os conflitos sejam resolvidos. Que o perdão flua. Que cada membro da família se sinta amado e valorizado. Senhor, abençoa especialmente os pais e mães hoje. Dá-lhes sabedoria para criar os filhos, paciência para lidar com as birras e desafios, energia para cumprir todas as responsabilidades. Que não se sintam culpados quando não forem perfeitos. Não existe pai ou mãe perfeito, mas existe o Pai perfeito que os ajuda. Pai, abençoa os filhos hoje. Que sejam obedientes e respeitosos. Que honrem os pais. Que cresçam em sabedoria e graça. Protege-os de toda influência negativa. Guarda-os dos perigos do mundo. Que encontrem a sua identidade em Ti desde cedo. Senhor, abençoa os avós. Que tenham saúde e alegria. Que possam desfrutar dos netos. Que a sabedoria deles seja valorizada pela família. Que não se sintam um fardo, mas uma bênção. Pai, abençoa aqueles que hoje não têm família ou estão distantes dela.
que não se sintam sozinhos. Tu és pai dos órfãos, cria família espiritual ao redor deles, pessoas que os amem e cuidem como família, que encontrem pertencimento na igreja, no corpo de Cristo. Senhor, abençoa as viagens que alguns farão hoje. Protege nas estradas, nos céus, nos mares. Que cheguem em segurança ao destino. Guarda de acidentes, de imprevistos, de perigos. Envia anjos para acompanhar cada viajante. Pai, abençoa aqueles que trabalham longe de casa, que a distância não destrua os relacionamentos familiares, que aproveitem ao máximo o tempo que têm com a família, que a tecnologia ajude a manter a conexão, que em breve possam estar mais perto dos que amam. Senhor, abençoa os sonhos e projetos. Há pessoas com sonhos guardados no coração, projetos que querem realizar. Pai, se estes sonhos vêm de Ti, abre as portas, provê os recursos necessários, conecta com as pessoas certas, remove os obstáculos. Mas, se não vem de Ti, redireciona. Dá novos sonhos alinhados com o Teu propósito. Pai, abençoa a criatividade. Há artistas, escritores, músicos, criadores entre nós. Que usem os talentos que Tu deste para Te glorificar. Que não escondam os talentos, mas os multipliquem. Que sejam excelentes no que fazem. Senhor, abençoa aqueles que estão começando algo novo hoje. Um novo emprego, um novo negócio, um novo curso, um novo relacionamento. Dá-lhes confiança, que não temam o desconhecido. Tu vais adiante preparando o caminho, que estes novos começos sejam abençoados. Pai, abençoa aqueles que estão encerrando ciclos, deixando empregos, terminando relacionamentos, mudando de cidade. Que façam isto com paz, que não carreguem mágoas ou arrependimentos, que vejam o encerramento como oportunidade para novos começos. Senhor, abençoa os momentos de lazer hoje, que possamos desfrutar das coisas boas que Tu criaste, que rir não seja pecado. Que diversão não seja desperdício de tempo. Tu criaste a alegria, Jesus ia a festas. Que tenhamos equilíbrio entre seriedade e leveza. Pai, abençoa a nossa relação com a tecnologia hoje, que a usemos de forma saudável, que não sejamos escravos dos dispositivos, que saibamos quando desconectar. Que usemos a tecnologia para o bem, para nos conectarmos com pessoas, para aprendermos, para espalhar o Evangelho. Senhor, abençoa os nossos sentidos hoje, que vejamos a Tua beleza na criação, que ouçamos a Tua voz nas diversas formas que falas, que sintamos o Teu toque através de abraços e gestos de carinho, que degustemos com gratidão cada alimento, que cheiremos as fragrâncias que criaste. Que todos os sentidos sejam usados para Te perceber e Te adorar. Pai, abençoa a natureza ao nosso redor, a criação geme, esperando a redenção. Que cuidemos melhor do planeta que nos deste, que não destruamos, mas preservemos, que ensinemos às próximas gerações a valorizar e cuidar da criação. Senhor, abençoa os animais, eles também são criação Tua, que sejam tratados com respeito e cuidado. Que aqueles que têm animais de estimação os tratem bem, que os animais abandonados encontrem lares amorosos. Pai, abençoa as nações. Há tanta divisão, tanta guerra, tanto ódio. Senhor, levanta líderes que busquem paz, que promovam justiça, que cuidem dos mais vulneráveis. Traz avivamento espiritual às nações, que muitos se voltem para Ti. Senhor, abençoa especialmente o nosso país. Que haja paz, justiça, prosperidade, que a corrupção seja exposta e punida, que líderes íntegros sejam levantados, que o Evangelho se espalhe sem impedimentos, que sejamos sal e luz nesta nação. Pai, abençoa as cidades onde vivemos, que sejam transformadas pelo Evangelho, que a criminalidade diminua, que famílias sejam restauradas, que jovens encontrem propósito. Que igrejas trabalhem unidas pelo bem comum, que cada cidade experimente o Teu reino.
Senhor, abençoa os bairros onde moramos, que conheçamos os nossos vizinhos, que sejamos bons vizinhos, que haja comunidade verdadeira, que nos ajudemos mutuamente, que sejamos luz onde moramos. Pai, abençoa as nossas casas, que sejam santuários de paz, que a Tua presença habite em cada cômodo, que sejam lugares de refúgio, de descanso, de alegria, que quem entrar sinta algo diferente, que sejam casas de oração e adoração. Senhor, abençoa os nossos pertences, que sejamos gratos pelo que temos sem invejar o que outros têm, que cuidemos bem do que nos deste, que usemos os recursos com sabedoria. Que não nos apeguemos às coisas materiais, mas as vejamos como ferramentas para cumprir o Teu propósito. Pai, abençoa aqueles que têm pouco materialmente, que não se sintam menos valiosos. O valor de uma pessoa não está no que possui. Que experimentem a Tua provisão sobrenatural, que vejam que Tu cuidas dos lírios do campo e dos pássaros do céu, quanto mais deles que são Teus filhos. Senhor, abençoa aqueles que têm muito materialmente, que não confiem nas riquezas, que sejam generosos, que usem os recursos para abençoar outros, que entendam que de tudo que têm, Tu és o dono. Eles são apenas administradores. Pai, abençoa a economia. Onde a crise traz estabilidade, onde há desemprego cria oportunidades, onde há inflação traz controle. Que as decisões econômicas favoreçam especialmente os mais pobres e vulneráveis. Senhor, abençoa o comércio, que seja justo e honesto, que não haja exploração, que trabalhadores recebam salários dignos, que consumidores não sejam enganados, que haja ética nos negócios. Pai, abençoa a agricultura, os que produzem o alimento que comemos, que tenham boas colheitas, que sejam justamente remunerados. Protege das pragas, das secas, das enchentes, que valorizemos mais quem trabalha a terra. Senhor, abençoa a indústria, que haja inovação, mas também responsabilidade, que a busca por lucro não destrua o meio ambiente nem explore trabalhadores, que empresários sejam éticos e justos. Pai, abençoa o transporte, que funcione bem, que seja seguro e acessível. Protege os motoristas de ônibus, caminhões, táxis, aplicativos, que cheguem em segurança aos destinos, que tratem bem os passageiros. Senhor, abençoa a comunicação, que seja verdadeira, que não espalhe mentiras e fake news, que jornalistas busquem a verdade, que redes sociais sejam usadas para o bem e não para destruir reputações. Pai, abençoa a justiça, que seja realmente justa. Que não haja dois pesos e duas medidas, que ricos e pobres sejam tratados igualmente perante a lei, que juízes julguem com retidão, que advogados defendam com honestidade, que inocentes sejam absolvidos e culpados condenados. Senhor, abençoa o sistema prisional. Há tantas injustiças, pessoas presas injustamente, pessoas que cumpriram pena, mas não conseguem recomeçar. Que haja verdadeira reabilitação, que presos encontrem Cristo e sejam transformados, que ao saírem tenham oportunidades de recomeço. Pai, abençoa aqueles que trabalham no sistema de justiça, juízes, promotores, advogados, policiais, que não se corrompam, que mantenham a integridade mesmo sob pressão, que busquem verdadeiramente a justiça. Senhor, abençoa as vítimas de injustiça. Aqueles que foram prejudicados e não viram justiça ser feita, consola o coração deles. Tu és o Deus de justiça. No teu tempo farás justiça. Ajuda-os a não buscar vingança, mas confiar em ti. Pai, abençoa aqueles que sofrem violência doméstica, mulheres, crianças, idosos, sendo abusados dentro de casa. Senhor, intervém nestas situações, dá coragem às vítimas para denunciar. Levanta pessoas para protegê-las, traz os agressores à justiça, que encontrem ajuda para mudar. Senhor, abençoa aqueles que sofrem preconceito,
por causa da cor da pele, da origem, da classe social, de deficiências. Pai, isto te entristece. Tu criaste todos à tua imagem. Que haja respeito e valorização de cada pessoa, muda corações preconceituosos. Pai, abençoa os refugiados e imigrantes. Pessoas que deixaram tudo para buscar vida melhor ou fugir de guerras e perseguições. Que encontrem acolhimento, que não sejam tratados com desprezo, que tenham oportunidades, que mantenham a esperança. Senhor, abençoa aqueles em situação de rua. Cada um tem uma história, não são apenas números ou problemas, são pessoas que tu amas. Provê abrigo, alimento, oportunidades de recomeço. Usa a tua igreja para alcançá-los com amor prático. Pai, abençoa aqueles que lutam contra vícios, drogas, álcool, pornografia, jogos, compras compulsivas. Senhor, tu podes libertar completamente. Quebra toda a cadeia agora mesmo. Dá força para buscar ajuda. Conecta com grupos de apoio. Que encontrem propósito, que substitua o vazio que tentavam preencher com o vício. Senhor, abençoa as famílias de viciados, que não desistam, que continuem amando, mas com limites saudáveis, que não se tornem codependentes. Dá-lhes sabedoria para ajudar da forma correta. Pai, abençoa os profissionais que trabalham com reabilitação. Psicólogos, terapeutas, conselheiros, que tenham sabedoria e compaixão, que não desanimem quando há recaídas. Que celebrem cada vitória, por menor que seja. Senhor, abençoa aqueles que já foram libertos de vícios, que mantenham a liberdade, que ajudem outros que ainda lutam, que o testemunho deles traga esperança, que não se envergonhem do passado, mas usem a história de libertação para a tua glória. Pai, abençoa aqueles que enfrentam transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Senhor, cura a relação deles com comida e com o próprio corpo. Que vejam o corpo como templo do Espírito Santo, que deve ser cuidado com amor e não punido. Que busquem ajuda profissional, que sejam libertos. Senhor, abençoa aqueles que lutam com a autoimagem. Que não se comparem com padrões irreais das redes sociais. Que se vejam como tu os vês, lindos, valiosos, únicos. Que a identidade não esteja na aparência, mas em serem filhos de Deus. Pai, abençoa aqueles que sofreram abuso sexual. A dor é profunda. As cicatrizes são reais. Senhor, tu podes curar completamente. Toca cada memória dolorosa. Restaura a dignidade que foi roubada. Que não se sintam sujos ou culpados. A culpa é do agressor, não da vítima. Traz os abusadores à justiça. Senhor, abençoa aqueles que guardam segredos dolorosos, segredos que carregam sozinhos e que os destroem por dentro. Pai, levanta pessoas de confiança com quem possam compartilhar, que encontrem libertação ao trazer à luz o que estava escondido. Pai, abençoa aqueles que enfrentam doenças crônicas, doenças que não têm cura e que precisam ser gerenciadas diariamente. Diabetes, hipertensão, artrite e tantas outras. Senhor, dá força para lidar com as limitações, que não percam a esperança, que encontrem qualidade de vida apesar das dificuldades, que o tratamento seja eficaz. Senhor, abençoa aqueles com doenças raras, muitas vezes sem diagnóstico correto, sem tratamento adequado, sem compreensão dos outros. Pai, guia aos médicos certos, que encontrem respostas. Que não se sintam sozinhos nesta jornada. Pai, abençoa aqueles que cuidam de doentes, cuidadores que dedicam a vida a cuidar de familiares ou pacientes. É um trabalho exaustivo física e emocionalmente. Fortalece-os, que não adoeçam também. Que encontrem momentos de descanso, que sejam valorizados. Senhor, abençoa os hospitais. Que sejam lugares de cura não apenas física, mas também emocional e espiritual. Que a presença de Cristo seja sentida ali.
que pacientes experimentem milagres, que famílias encontrem consolo nas salas de espera. Pai, abençoa as UTIs, onde a vida muitas vezes pende por um fio. Que tua mão curadora toque cada paciente, que os equipamentos funcionem perfeitamente. Que os profissionais tenham sabedoria nas decisões críticas. Que famílias mantenham a fé mesmo nas horas mais difíceis. Senhor, abençoa aqueles que estão em coma. Que acordem, que não tenham sequelas, que a família não perca a esperança. Faz milagres, Senhor. Mostra o teu poder. Pai, abençoa aqueles que receberam diagnósticos terminais. Senhor, tu podes curar o incurável. Mas se não for a tua vontade curar nesta vida, dá paz. Que usem o tempo que resta de forma significativa. Que façam as pazes com Deus e com as pessoas. Que deixem um legado de fé. Senhor, abençoa aqueles que estão morrendo. Que não tenham medo. Que sintam a tua presença. Que vejam o céu se abrindo. Que os anjos os levem para casa. Consola as famílias que ficam. Que saibam que a separação é temporária. Pai, nesta manhã entregamos tudo nas tuas mãos. Cada pessoa, cada situação, cada necessidade. Tu és o Senhor de tudo. Confiamos em ti completamente. Senhor, que este dia seja marcado pela tua presença constante. Que em cada momento sintamos que não estamos sozinhos. Que a certeza de que tu estás conosco nos dê coragem para enfrentar qualquer coisa. Que a paz do Salmo 23 seja real em cada coração hoje. Pai, abençoa cada pessoa que ouviu esta oração. Que algo tenha tocado profundamente o coração. Que saiam deste momento diferentes, mais confiantes, mais esperançosos, mais em paz. Que levem esta oração no coração ao longo do dia. Senhor, que possamos dizer ao final do dia, valeu a pena. Valeu a pena confiar, valeu a pena orar, valeu a pena entregar tudo a Ti. Que vejamos a Tua fidelidade se manifestar de formas práticas e tangíveis. Pai, que a bondade e a misericórdia nos sigam hoje e sempre. Que habitemos na casa do Senhor para sempre. Que vivamos conscientes de que somos eternos, de que esta vida é apenas o começo. Que esta perspectiva eterna mude como encaramos os problemas temporários. Senhor, entregamos este dia completamente nas Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade hoje assim na terra como no céu. Confiamos, descansamos, entregamos. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus, oramos. Pai amado, continuamos nesta manhã entregando cada detalhe nas Tuas mãos poderosas. Que o Teu Espírito Santo nos guie em cada decisão que tomarmos hoje. Que não nos apoiemos no nosso próprio entendimento, mas em todos os nossos caminhos Te reconheçamos. Senhor, Tu prometeste endireitar as nossas veredas. Confiamos nesta promessa. Que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, mas que temamos ao Senhor e nos desviemos do mal. Pai, abençoa cada palavra que sair da nossa boca hoje. Que sejam palavras que edificam e não destroem, que encorajam e não desanimam, que trazem vida e não morte. A língua tem poder de vida e de morte. Que escolhamos usar este poder para o bem. Que as nossas palavras reflitam o coração de Cristo. Senhor, guarda-nos de fofocas, de críticas destrutivas, de palavras ditas na raiva que depois não podem ser retiradas. Que antes de falar, pensemos, isto é verdadeiro? É necessário? É gentil? Se não passar nestes 3 filtros, que permaneçamos em silêncio. Pai, abençoa especialmente aqueles que trabalham com palavras, professores, pregadores, palestrantes, escritores, que usem o dom da comunicação para abençoar e não para manipular. Senhor, abençoa os nossos ouvidos hoje, que ouçamos mais do que falamos. Que sejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Que ouçamos verdadeiramente as pessoas, não apenas esperando a nossa vez de falar. Que ouçamos o que não está sendo dito, as dores escondidas atrás das palavras.
Pai, ajuda-nos a ouvir a tua voz acima de todas as outras vozes. O mundo está barulhento, há tantas vozes competindo pela nossa atenção. Que consigamos discernir a tua voz, que como ovelhas reconheçamos a voz do pastor e não sigamos a voz de estranhos. Senhor, abençoa os nossos olhos hoje, que vejamos as pessoas como tu as vês, que não julguemos pela aparência, que vejamos além da superfície, que enxerguemos o potencial que tu colocaste em cada pessoa, que vejamos oportunidades de fazer o bem. Pai, guarda os nossos olhos do mal, de imagens que corrompem, de coisas que não devemos ver, que façamos aliança com os nossos olhos como Jó fez, que não olhemos com cobiça, com inveja, com luxúria, que os nossos olhos sejam puros, refletindo um coração puro. Senhor, abençoa o nosso coração hoje, que seja um coração segundo o teu coração, que ame o que tu amas e odeie o que tu odeias, que seja um coração puro, não dividido. Que te busque de todo o coração e não apenas com os lábios. Pai, cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito reto. Quando o coração estiver endurecido, amolece. Quando estiver frio, aquece. Quando estiver partido, restaura. Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salvas os de espírito abatido. Senhor, abençoa a nossa alma hoje, que descanse em ti. Que não seja agitada pelas circunstâncias, que encontre satisfação em ti e não nas coisas temporais, que tenha sede de ti como a corça anseia pelas águas correntes. Pai, abençoa o nosso espírito hoje, que esteja sintonizado com o teu espírito, que seja sensível à tua voz, que discirna entre o bem e o mal, que adore em espírito e em verdade. Que interceda segundo a vontade de Deus quando não sabemos como orar. Senhor, abençoa a nossa força de vontade hoje, que tenhamos disciplina para fazer o que deve ser feito mesmo quando não temos vontade, que não sejamos governados pelos sentimentos, mas pela decisão de obedecer, que perseveremos mesmo quando for difícil. Pai, abençoa os nossos hábitos, que abandonemos hábitos destrutivos e desenvolvamos hábitos saudáveis, que sejamos intencionais na construção do caráter, que cada dia sejamos um pouco mais parecidos com Cristo, que o fruto do Espírito seja cada vez mais evidente nas nossas vidas. Senhor, abençoa a nossa capacidade de escolha. A cada momento fazemos escolhas, algumas pequenas, outras grandes, que escolhamos sabiamente. Que escolhamos a vida e não a morte, que escolhamos o bem e não o mal, que escolhamos a Ti acima de tudo. Pai, abençoa especialmente as escolhas difíceis que alguns precisam fazer hoje, escolhas que afetarão o futuro. Que não escolham baseados apenas na lógica ou apenas na emoção, mas que busquem a Tua vontade acima de tudo. Que tenham paz na escolha que fizerem. Senhor, abençoa a nossa memória hoje, que lembremos das Tuas promessas quando vier a dúvida, que lembremos dos Teus feitos passados quando vier o medo, que lembremos do Teu amor quando vier a rejeição, que lembremos da Tua fidelidade quando vier a incerteza. Pai, ajuda-nos a esquecer o que deve ser esquecido, as ofensas já perdoadas, os erros já confessados, os fracassos já superados. Que não vivamos presos ao passado, que esqueçamos o que ficou para trás e avancemos para o que está adiante. Senhor, abençoa a nossa imaginação hoje, que não imaginemos cenários catastróficos que ainda não aconteceram, que não nos preocupemos com o amanhã, pois cada dia tem o seu próprio mal, que usemos a imaginação para sonhar com o que Tu podes fazer. Pai, abençoa a nossa criatividade. Tu és o Criador e nos criaste à Tua imagem. Somos criativos porque Tu és criativo. Que usemos esta criatividade para resolver problemas, para abençoar pessoas, para glorificar-Te.
Que não enterremos os talentos, mas os multipliquemos. Senhor, abençoa a nossa capacidade de adaptação hoje. Vivemos num mundo em constante mudança. Que não resistamos às mudanças necessárias. Que sejamos flexíveis, onde podemos ser, sem comprometer os princípios. Que nos adaptemos às circunstâncias sem perder a identidade. Pai, abençoa a nossa resiliência, a capacidade de nos recuperar das adversidades. Que quando cairmos, levantemos. Que quando falharmos, tentemos novamente. Que quando formos feridos, curemos e não fiquemos amargurados. Que cada dificuldade nos fortaleça ao invés de nos destruir. Senhor, abençoa a nossa esperança hoje. Que não desanimemos. Que mantenhamos a esperança mesmo quando as circunstâncias gritam desesperança. Que a nossa esperança não esteja nas coisas visíveis, mas no Deus invisível que é fiel. Que sejamos como Abraão, que contra a esperança creu em esperança. Pai, abençoa a nossa alegria hoje. Não uma alegria baseada nas circunstâncias, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que possamos nos alegrar sempre. Que tenhamos alegria no meio da tristeza. Paz no meio da tempestade, esperança no meio do desespero. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos com autoridades hoje. Chefes, professores, líderes, que os respeitemos mesmo quando não concordamos, que oremos por eles. Que sejamos submissos às autoridades constituídas, a menos que nos peçam para desobedecer a Ti. Pai, abençoa aqueles em posições de autoridade, que não abusem do poder, que liderem com humildade e serviço, que tomem decisões pensando no bem comum e não apenas no próprio benefício, que sejam íntegros e justos. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos com colegas hoje. Que sejamos bons colegas de trabalho, de estudo, de ministério, que não haja competição desleal, que celebremos o sucesso dos outros, que ajudemos quando alguém estiver com dificuldades, que trabalhemos em equipe. Pai, abençoa os nossos relacionamentos com pessoas difíceis, a pessoas que testam a nossa paciência, que são difíceis de lidar. Senhor, dá-nos graça para lidar com elas. Que vejamos além do comportamento difícil e enxerguemos a dor que muitas vezes está por trás. Que respondamos com amor, mesmo quando não recebemos amor. Senhor, abençoa os conflitos que possam surgir hoje, que sejam resolvidos rapidamente, que não deixemos o sol se pôr sobre a nossa ira, que busquemos a paz, que sejamos rápidos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Que o amor cubra a multidão de pecados. Pai, abençoa os pedidos de perdão que alguns precisam fazer hoje. Dá humildade para reconhecer os erros, coragem para pedir perdão. Que não justifiquem nem minimizem o que fizeram, que peçam perdão de forma genuína e que encontrem pessoas dispostas a perdoar. Senhor, abençoa aqueles que precisam perdoar hoje, que não guardem rancor, que não busquem vingança, que entreguem a justiça nas tuas mãos, que perdoem não porque a pessoa merece, mas porque eles mesmos precisam ser livres do peso da amargura. Pai, abençoa os processos de reconciliação, relacionamentos que foram quebrados e que precisam ser restaurados. Que haja disposição de ambas as partes, que haja humildade, perdão, compromisso de mudar. Que o relacionamento seja restaurado ainda mais forte do que antes. Senhor, abençoa aqueles que estão sozinhos hoje, que não se sintam solitários. Tu prometes nunca nos deixar nem nos abandonar. Que sintam a tua companhia, que enxerguem a solidão como oportunidade de intimidade contigo e não como punição. Pai, abençoa aqueles que escolheram estar sozinhos. Que não seja por medo de relacionamentos, mas por uma escolha saudável. Que encontrem plenitude em Ti. Que usem o tempo sozinhos de forma produtiva. Senhor,
abençoa aqueles que se sentem sozinhos, mesmo estando rodeados de pessoas. Há uma solidão que vem de não ser verdadeiramente conhecido. Pai, levanta pessoas que os conheçam de verdade, que possam tirar as máscaras. Que encontrem comunidade genuína. Pai, abençoa os introvertidos, que não sejam forçados a ser algo que não são. Que encontrem formas de servir que respeitem a sua personalidade. Que valorizem as suas qualidades. Que não se sintam menos espirituais por não serem extrovertidos. Senhor, abençoa os extrovertidos. Que usem a energia deles para abençoar outros. Que não falem sem pensar. Que aprendam também a ouvir. Que desenvolvam a capacidade de estar sozinhos contigo sem precisar sempre de pessoas ao redor. Pai, abençoa as diferentes personalidades. Tu nos criaste únicos. Que celebremos as diferenças ao invés de criticá-las. Que entendamos que o corpo tem muitos membros com funções diferentes. Que cada um use os seus dons para a edificação de todos. Senhor, abençoa aqueles que se sentem deslocados, que não se encaixam em lugar nenhum, que sempre foram diferentes. Pai, mostra que ser diferente não é ser errado. Que encontrem o lugar onde pertencem. Que descubram o propósito único que tens para eles. Pai, abençoa aqueles que lutam com a identidade, que não sabem quem são, que estão confusos sobre o propósito. Senhor, revela a identidade verdadeira deles, que encontrem identidade em serem filhos de Deus, que descubram os dons e talentos que Tu colocaste neles, que vivam o propósito para o qual foram criados. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam crises de meia-idade, questionando escolhas, sentindo que a vida passou rápido demais, com medo do futuro. Pai, mostra que nunca é tarde para recomeçar. Que os melhores anos ainda podem estar pela frente. Que usem a experiência acumulada de forma sábia. Pai, abençoa os idosos que sentem que não têm mais propósito, que não são mais úteis. Senhor, cada fase da vida tem propósito. Que descubram o propósito desta fase. Que usem a sabedoria para aconselhar os mais novos. Que tenham alegria na família. Que deixem um legado de fé. Senhor, abençoa as crianças que crescem rápido demais, que possam ter infância, que brinquem, que sonhem, que sejam protegidas das preocupações dos adultos, que os pais não roubem a infância delas com excesso de atividades ou responsabilidades inadequadas para a idade. Pai, abençoa os adolescentes que estão descobrindo quem são. É uma fase difícil de mudanças. Que tenham adultos sábios para guiá-los, que não tomem decisões impulsivas que podem afetar o futuro, que encontrem identidade em Ti. Senhor, abençoa os jovens adultos que enfrentam tantas pressões. Pressão para ter sucesso rápido, para casar, para ter filhos, para comprar casa, para ter carreira brilhante. Pai, que não se comparem com outros. Que cada um corra a sua própria corrida no seu próprio ritmo. Que busquem primeiro o Teu reino. Pai, abençoa aqueles em transições de vida. Mudança de cidade, de emprego, de estado civil, de fase. Transições são difíceis mesmo quando são positivas. Dá graça para atravessar estas transições, que não se apeguem ao que ficou para trás, impedindo de abraçar o novo. Senhor, abençoa aqueles que resistem às mudanças necessárias, que estão presos ao passado, ao conhecido, à zona de conforto. Pai, ajuda-os a dar passos de fé, que confiem que Tu vais adiante preparando o caminho, que não percam oportunidades por medo de mudar. Pai, abençoa aqueles que mudaram demais e perderam a essência, que voltaram atrás em valores importantes, que se adaptaram ao mundo ao invés de transformá-lo. Senhor, traz de volta ao primeiro amor, restaura o que foi perdido, reconecta com o propósito original. Senhor, abençoa os nossos sonhos hoje. Não apenas os sonhos enquanto dormimos, mas os sonhos do coração, as aspirações, os desejos profundos.
Pai, se estes sonhos vêm de Ti, abre as portas. Se não vêm de Ti, muda os nossos desejos. Que desejemos o que Tu desejas para nós. Pai, abençoa aqueles que desistiram de sonhar, que perderam a esperança, que não acreditam mais que coisas boas podem acontecer. Senhor, reacende os sonhos, restaura a esperança, mostra que contigo tudo é possível, que nunca é tarde para recomeçar. Senhor, abençoa aqueles que sonham demais e fazem de menos, que vivem no mundo da fantasia, mas não tomam ações práticas. Pai, que os sonhos sejam seguidos de planejamento e ação, que a fé seja acompanhada de obras, que não apenas sonhem, mas trabalhem para realizar. Pai, abençoa o equilíbrio entre sonhar e ser realista, que sonhemos grande porque servimos um Deus grande, mas que também sejamos sábios e práticos. Que tenhamos os pés no chão enquanto o coração está no céu, que sonhemos com os olhos abertos. Senhor, abençoa os empreendedores, aqueles que têm coragem de começar algo novo, que arriscam, que inovam. Pai, abençoa os negócios deles, que prosperem, que não seja apenas pelo lucro, mas que façam diferença positiva na sociedade, que criem empregos, que sejam éticos. Pai, abençoa aqueles que fracassaram em empreendimentos, que não desistam, que aprendam com os erros, que tentem novamente com mais sabedoria, que o fracasso seja trampolim e não túmulo dos sonhos. Senhor, abençoa os funcionários, aqueles que trabalham para outros, que não se sintam menos importantes, que trabalhem como se estivessem trabalhando para Ti, que sejam excelentes no que fazem, que sejam promovidos no tempo certo. Pai, abençoa a relação entre empregadores e empregados, que haja respeito mútuo, que empregadores valorizem os funcionários, que paguem salários justos, que criem ambientes de trabalho saudáveis, que funcionários sejam leais e dedicados, que trabalhem com excelência. Senhor, abençoa aqueles que estão desempregados, que não percam a esperança, que continuem procurando, que não se sintam sem valor. O valor deles não está no emprego, que usem este tempo para desenvolver novas habilidades, que em breve encontrem oportunidades. Pai, abençoa aqueles que trabalham em empregos que não gostam, que fazem o que fazem apenas pelo salário. Senhor, que encontrem propósito mesmo ali, que vejam o trabalho como serviço a Ti, que em breve possam fazer a transição para algo que amem. Senhor, abençoa aqueles que amam o que fazem, que não se orgulhem, que sejam gratos, que usem o talento e a paixão para abençoar outros, que o trabalho não se torne ídolo, que mantenham o equilíbrio. Pai, abençoa o equilíbrio entre trabalho e descanso. Vivemos numa cultura que valoriza demais o trabalho. Que não nos identifiquemos apenas pelo que fazemos, que saibamos descansar sem culpa, que aproveitemos a família, que tenhamos hobbies, que cuidemos da saúde física e mental. Senhor, abençoa os aposentados, que não sintam que a vida acabou, que descubram novos propósitos, que usem o tempo livre para servir, para aprender coisas novas, para desfrutar da família. Que tenham saúde para aproveitar esta fase. Pai, abençoa aqueles que não podem se aposentar, que precisam continuar trabalhando mesmo em idade avançada. Senhor, dá força, protege a saúde, que em breve possam descansar, provê o necessário. Senhor, abençoa as pensões e aposentadorias, que sejam suficientes, que não haja atrasos nos pagamentos. Que idosos não passem necessidades depois de uma vida inteira de trabalho. Pai, abençoa os sistemas de previdência, que sejam justos e sustentáveis, que as próximas gerações também possam se aposentar com dignidade. Senhor, abençoa a economia dos países, que haja estabilidade, que as crises sejam superadas, que haja crescimento sustentável, que os benefícios do crescimento sejam distribuídos de forma mais justa.
que diminua a desigualdade. Pai, abençoa os governantes, que tomem decisões sábias, que pensem no bem do povo e não apenas no próprio poder, que sejam servos e não senhores, que haja menos corrupção, que os corruptos sejam expostos e punidos. Senhor, abençoa as eleições, que o povo vote com sabedoria, que não se deixe enganar por falsas promessas, que candidatos íntegros sejam eleitos, que o processo eleitoral seja limpo e justo. Pai, abençoa a democracia onde ela existe, que seja fortalecida, que não seja destruída por populismos ou autoritarismos, que as instituições funcionem, que haja equilíbrio entre os poderes. Senhor, abençoa os países que não têm democracia, que um dia experimentem liberdade, que ditadores caiam, que o povo seja livre. Pai, abençoa as relações entre nações, que haja mais cooperação e menos conflito, que guerras terminem, que a paz prevaleça, que nações ricas ajudem nações pobres, que haja solidariedade global. Senhor, abençoa o planeta Terra, a nossa casa comum, que cuidemos melhor dela, que paremos de destruir o que Tu criaste. Que haja mais consciência ambiental, que mudemos hábitos destrutivos, que as próximas gerações herdem um planeta habitável. Pai, abençoa os esforços de preservação ambiental, que mais pessoas se envolvam, que governos tomem medidas efetivas, que empresas sejam mais responsáveis, que a ganância não destrua o futuro. Senhor, abençoa a ciência e a tecnologia, que sejam usadas para o bem, que ajudem a resolver problemas da humanidade, que não sejam usadas para destruição, que cientistas tenham sabedoria e ética. Pai, enquanto aguardamos a nova criação, ajuda-nos a cuidar desta criação, que sejamos mordomos responsáveis, que deixemos um legado positivo. Senhor, que este dia seja abençoado do começo ao fim, que a paz do Salmo 23 nos acompanhe, que saibamos que temos um pastor que cuida de nós, que confiemos completamente em Ti. Entregamos este dia nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Pai amado, chegamos ao final desta oração com corações gratos. Obrigado por nos ouvires sempre. Obrigado por nunca nos abandonares. Obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas. Obrigado por sermos Teus filhos amados. Que este dia seja vivido cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, compartilha com alguém que precisa de uma palavra de alento hoje. Escreve Amém nos comentários para que juntos possamos formar uma corrente de fé. Inscreve-te no canal para receber mais mensagens que edificarão a tua fé cada manhã. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai em paz, filho amado, filha amada. O melhor está por vir. Amém e amém.